Olha, e avançando, você estava falando das questões que são as questões macro, ou seja, as ideias que o parlamento tem, aprova e depois o executivo vai e transforma em efeitos reais. Muito bem. Você, no seu mandato, enquanto parlamentar, tomou uma atitude que, no meu parecer, na minha avaliação, é inédita. Eu não sei, você me corrija, que é a questão de neutralizar os gases de efeito estufa do próprio gabinete. Eu acho que isso foi uma decisão de empecilho, não tem legislação que obrigue a isso, nem nada, mas depois você acabou aprovando uma legislação, e eu quero entender se isso tem alguma correlação com as grandes empresas poluidoras que se utilizam depois do tal do crédito de carbono. Né? Quer dizer, então, você tem lá uma montadora, ela vai poluir muito. Então ela tem um X ali de efeito poluidor. Quando ela ultrapassa esse X, ela tem que dar uma contrapartida para a sociedade. Então o que ela faz? Ela tem que cuidar de uma floresta, ou tem que fazer um reflorestamento. Para quê? Para combater os gases que ela está gerando. Isso na área industrial. Agora você criou uma legislação, não sei se é lei ou se é projeto de lei, que trata dos eventos no município de São Paulo, que também podem gerar problemas para o município, ou seja, para o mundo, né? E aí você obriga o quê? Uma compensação, como no caso das indústrias, é isso? Na verdade, assim, vamos por partes aí, né? Primeiro, o nosso gabinete, a gente contratou o IBDN, que é uma ONG especializada nessa área de meio ambiente. Eles fizeram um estudo, nós passamos para eles assim, qual é o funcionário que vai trabalhar de carro, qual é o funcionário que vai trabalhar de metrô, o que a gente gasta de papel, o que a gente gasta de luz, quanto tempo a gente mantém o gabinete aberto por dia e tal. Eles pegaram todas essas informações, fizeram contas, fizeram um estudo, nos 4 anos de mandato, quanto a gente faria de impacto no meio ambiente. E aí nós fizemos a compensação ambiental com plantio de árvores no Parque Ecológico até o final do mandato. Pergunto para você, isso não é uma questão assim muito à frente do seu tempo? Porque, se você analisar, assim, você teve essa iniciativa que é pioneira, porque ninguém faz isso com todo respeito ainda. Mas eu lhe pergunto, você imagina isso como tendência? Quer dizer, no futuro, isso é algo que os parlamentares vão se preocupar? Tem certas coisas que você precisa fazer. Se você acredita, você precisa fazer. Mas ninguém faz, não tem problema, eu faço. Né? Amanhã, eu e mais um, depois da manhã, eu e mais um. Por exemplo, quando eu cheguei na Câmara, eu não quis usar o carro oficial da Câmara. Naquela época não tinha uma verba para a gente alugar um carro. A Câmara tinha carros próprios. Eu não quis usar. Deixei o carro lá. O que eu podia fazer? Não podia fazer outra coisa a não ser isso. E aí ouvi bastante bobagem e tal. Hoje, eu acho que já tem uns 6 ou 7 vereadores que não usam o carro oficial. Então a gente vai avançando nisso. Né? A gente vai, eu acho que a gente precisa, eu costumo dizer lá para os nossos colegas o seguinte: se você não pode dar o bom exemplo, pelo menos não dê o mau exemplo. Né? Então, eu fiz essa compensação ambiental porque eu acredito nisso. E trabalhei muito, porque antes dessa mesa atual, porque a mesa lá se renova por a cada ano. Eu fiz parte da mesa anterior. Então, eu trabalhei muito para que a Câmara também fizesse essa compensação ambiental. Você foi secretário-geral? Não. Não, eu fui vice-presidente, segundo vice-presidente. E aí eu trabalhei bastante para que a Câmara fizesse isso. E o atual presidente está dando continuidade nesse trabalho. Né? Ele designou, se eu não me engano, o vereador Cláudio Prado para continuar cuidando disso, para que a gente, se não conseguir fazer esse ano, quem sabe o ano que vem a gente consiga fazer a neutralização da Câmara como um todo. Ou seja, aí não vai ser apenas um gabinete, vai ser da estrutura inteira. Os 55 gabinetes, mais a presidência, mais a secretaria, mais toda a estrutura administrativa, vão fazer essa conta. Bom, por curiosidade, no caso do seu gabinete, você lembra mais ou menos quantas árvores vocês tiveram que plantar para fazer a compensação? Nós fizemos um primeiro ano e meio, depois nós fizemos 2 anos e meio. Eu não vou te dar um número exato, mas foram, acho que quase 400 mudas já. Né? Então, só fazendo uma conta rápida aqui, imagino que seja pelo menos 100 vezes isso.
se for para a casa toda, porque são 55 gabinetes, depois mais uma outra estrutura, vamos chamar assim, oficial no mínimo. E eu acredito que tem outras formas de fazer essa compensação, não deve ser só plantando as mudas, né? Deve ter outras formas, quando é muito grande assim. Né? Seriam 40 mil árvores, se fosse só para o prédio da Câmara, é bastante. Então aí a gente fez. Então, primeira coisa a gente fez do gabinete, até o final de 2012 está feito, né? E se a gente continuar lá, nós vamos fazer logo no começo do próximo mandato. Depois, a ideia que evoluiu da Câmara mesmo, fazer... Da casa, ainda não fez, precisa ficar claro que ainda não fez, mas tem um estudo andando em relação a isso. E esse projeto, que assim, São Paulo, até eu vi uma reportagem ontem na televisão sobre isso, que os hotéis de São Paulo estão se mantendo com uma lotação acima de 73% na média. E uma das coisas que tem crescido demais são os eventos. Não é? Então a pessoa vem para fazer algum negócio, alguma coisa e já fica para algum evento. Ou ela vem especificamente para algum evento. Então São Paulo hoje tem muitos eventos, principalmente a área cultural. Né? Então, a compensação desses eventos. Né? Quer dizer, o evento não pode chegar... aí os hotéis ganham, a cidade também ganha com isso, os organizadores do evento ganham e a grande massa da população perde, porque o nosso clima fica um pouquinho pior, e sempre um pouquinho pior, e sempre um pouquinho pior. Então, a ideia desse projeto é fazer essa compensação. Já é lei? Já é lei? Ou é projeto ainda? Não, ainda é projeto, ainda não foi aprovado em segundo. É que nem... porque assim... Fernando, é bom a gente explicar para o telespectador o seguinte: o projeto na Câmara Municipal tem que ser votado 2 vezes para ser aprovado. Depois da segunda aprovação, ele tem que ser sancionado pelo prefeito. Então não adianta você sair votando em segunda se você não tem uma garantia de sanção. Por exemplo, eu tenho na pauta da Câmara, se você pegar a pauta nos últimos 2 meses, mais ou menos, o projeto está lá quase que diariamente, que é o projeto de Lei de Acesso à Informação. Que é um projeto de transparência que eu fui buscar em legislações internacionais. Quer dizer, não adianta você publicar no site, por isso que não foi aprovado em segunda ainda, já foi aprovado em primeira. Não adianta você publicar no site da prefeitura o contrato que você fez para construir a ponte não sei das quantas, ou o túnel não sei das quantas. Uma dona de casa vai abrir aquilo, ela não vai entender nada. Um trabalhador braçal vai abrir aquilo, não vai entender nada. Agora, se você colocar em linguagem fácil de entender, que é o tal do acesso à informação, quer dizer, uma forma de que a pessoa possa entender o que é aquilo. De que forma foi feito aquilo, quanto custou, como que vai ser feito, quanto tempo vai demorar para ser feito. Não é aquela coisa de você colocar o contrato inteiro, ninguém entende aquilo. Né? As letrinhas miúdas. Pois é, não, e o formato, né? Aquele formato técnico, entendeu? Então, por exemplo, não foi votado ainda em segunda porque eu ainda não consegui me entender. Tem uma garantia do executivo dizendo, senão, passando, nós vamos sancionar. Porque senão veta e aquilo começa tudo de novo. Vou morrer. Vai perder tempo. Vai perder tempo. Só para a gente terminar a questão do seu trabalho legislativo, há muito os pais que têm crianças em escolas de São Paulo querem o período integral e, além do projeto de lei, você acabou por liderar uma frente parlamentar de apoio à questão da escola em período integral. Como é que está esse processo? Porque aí é processo também, né? Isso não é de hoje. É aquela coisa da ideia e das coisas, né? Eu acho que a gente avançou um pouco. A minha proposta é que a criança fique na escola o maior tempo possível. Mas vai ter aula e tal. A primeira resistência foi, quando a gente apresentou o projeto de lei, foi de alguns professores, inclusive. Não é para ter aula o dia inteiro. É para ter aula de música, esporte, lazer, atividades complementares. Né? A ideia é tirar a criança da rua. Eu brinquei na rua. Mas o São Paulo era outra cidade. Era outra né? São Paulo era outra Jogava cidade. Taco, tá certo? Como é que era? Tinha carrinho de rolemã. Você não fez Guerra de Mamona, por exemplo? Isso já não. Com estilingue. Eu fiz, entendeu? Eu fiz. Era o tranco que eu pegava. Porque a mamona se pegasse estourava. Coisa de moleque mesmo, né? De rua. Hoje então, não, hoje a rua já oferece mais riscos. Droga, a rua problema. Principalmente droga, né? Entendeu? Então,
A ideia é que a criança possa se desenvolver com a tutela do governo. A criação do Clube Escola já foi um avanço em relação a isso. Já foi um avanço. Já é um espaço. Já é um espaço, já é uma extensão da escola. Mas ainda não é o que a gente quer, ainda é pouco. A gente precisa continuar lutando para poder chegar onde a gente quer. O modelo ideal, qual seria o modelo ideal? Ter CEL para todas as crianças e o CEL funcionar num período só para aquela turma, entendeu? Então a molecada entra de manhã e sai às 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, já com alimentada, banho tomado. Atividade complementar, o judô. Judô, natação, piano, violino, sei lá, o que tiver, entendeu? Música, esporte, lazer, brincadeiras e tal. Porque aí sim o governo... O Estado passa a ser formador. Isso, o governo vai tutelar essas crianças, vai cuidar dessas crianças para formar bons cidadãos. Perfeito.